eu também terei a mesma alegria de vê-lo bem perto, juntinho a mim. Olhar em teus olhos, temos e nego, tão feliz assim. Queria saber. Olá, glória a Deus. Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Eu gostaria de deixar uma palavra vinda da parte de Deus para a sua vida nesta noite. Esta palavra se encontra lá em João 5, João 3, melhor dizer, versículo 1, tem por título um novo nascimento, Jesus com Nicodemos. E diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Teve de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo 3. Jesus respondendo lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meu amado, meu amigo, esta palavra é uma palavra que nos ensina Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Aqui vai ao encontro dele um homem conhecido como Nicodemos, um homem que conhecia os mandamentos, conhecia a lei judaica. Melhor, ele era doutor da lei. Mas ele não entendia o que é preciso para o homem renascer. Nós sabemos que todos nós, primeiro, somos gerados, depois da nossa mãe ter passado 9 meses, alguns até com 7 meses nasce. E aí nós crescemos, começamos a aprender, falar, andar, perguntar. Depois de todo esse processo, nós chegamos à fase adulta. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós nascemos, vivemos, envelhecemos e morremos. Nicodemos, ele entendia do nascimento do homem natural. Ele entendia que todos os homens passariam pelo processo da morte. Mas ele não entendia quando Jesus falava do nascimento de um homem
já de idade. Vamos lá para o versículo número 4, que diz assim: E disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem, sendo velho, nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Isso demonstra que ele não estava entendendo em que sentido Jesus estava falando do novo nascimento. Nós sabemos que Jesus, ele nos dá a oportunidade de vivermos uma nova vida com ele. O mundo é um lugar que nós estamos treinando para ser um cidadão do céu. Meu irmão, meu amigo, Jesus quer que nós nasçamos de novo nesta vida, para que nesta mesma vida nós viemos ter novas atitudes, novos hábitos, novos jeitos de andar, de falar, de tratar. Isso é ter um novo nascimento. É deixar de viver para nós mesmos e passar a viver uma vida tão somente para Jesus. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meu irmão, meu amigo, Jesus responde a pergunta aonde Nicodemos não havia entendido. Na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é deixar Jesus nos lavar por inteiro. Nascer do Espírito é deixar o Senhor dominar as nossas vidas. Quando Jesus ele fala desse novo nascimento, ele fala de uma vida nova, de atitudes em que outrora nós tínhamos antes desse novo nascimento. Versículo 6. Jesus continua falando a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus, ele torna a falar do nascimento. Jesus, ele repete o propósito dele para com o homem. O interessante disso tudo é Nicodemos, ele foi ao encontro de Jesus. Assim é a minha vida, é a sua vida. Jesus está sempre esperando. O que Jesus, nós sabemos que ele morreu de braços abertos na cruz. Morreu por amor. Se entregou
pelo seu pecado. Eu gostaria de falar Washington Amaral, Deus te abençoe. Rosinete Silva, Deus te abençoe. Luciana, deixa eu ver mais quem aqui. Rosinete Silva. Reginaldo dos Santos, Deus te abençoe. Fábio Bispo. Jacinei França Santos. Jacinei França Santos. Edna Alves Santos. Jacinei Maxwell Santos. Voltando ao que eu estava falando, quando Jesus morreu, abrindo os braços na cruz, isso demonstra que Jesus, ele continua com seus braços, não morto, mas vivo no céu, com os braços abertos, esperando por atitude do homem que queira mudar a sua vida. Jesus, ali, na cruz do Calvário, nós sabemos bem que havia dois homens, dois malfeitores, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Um zombava de Jesus, o outro reconheceu que Jesus é o único Salvador. Um obteve vitória. Ele não pôde realizar obras, mas ele pôde alcançar a salvação por meio do arrependimento. Versículo 8 de João 3 diz assim: Jesus continua dizendo: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabei de onde vem, nem para onde vai. Assim, todo aquele que é nascido do Espírito. Isto mostra que aquele que é nascido do Espírito, ele não pode ter mais domínio próprio. Ele agora é guiado pelo Espírito Santo da promessa, o Consolador. Ele é guiado por Deus. No 10, respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? O 9, Nicodemos diz assim: respondeu e disse: como pode ser isso? Porque Nicodemos ainda não tinha entendido o propósito do Espírito Santo. Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Jesus está dando uma aula a Nicodemos. Nicodemos, homem, que entendia da lei. Nicodemos, homem, que vivia cumprindo a lei. Mas ele não entendia a respeito de ser um novo homem. Vai deixando seu alô, vai compartilhando essa live. Deus abençoe. Vai fazendo seus comentários. Luciana diz aqui assim: fica com Deus. Até a próxima. Deus te abençoe, minha irmã. Se quiser, pode ir colocando seus comentários. O versículo 11. Na verdade te digo que nós
11. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceiteis o nosso testemunho. Isso aqui está falando, as pessoas acreditam muito naquilo que vê. As pessoas dão crédito ao que acontece, mas ela deixa de ver o que é essencial. Jesus estava falando a todo instante que ele iria, que ele é o próprio Deus. Mas as pessoas só estavam dando crédito aos milagres que eram operados por Jesus. E muitos iam em busca dos milagres, iam em busca de uma resposta, iam em busca de algo. Hoje, nos dias de hoje, as pessoas têm ido em busca do Evangelho para ser próspero, para ter algo, para buscar algo para si. Deus, ele não tem interesse. Há pessoas que estão interessadas a possuir valores aqui na terra. A palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Jefferson Moreno, Deus te abençoe. Meu irmão, meu amigo, o Evangelho é feito de renúncias, é feito de arrependimento. E Jesus continua no versículo 12. Nós estamos lendo João 3. E agora o verso 12. Diz assim: se vos falei as coisas terrestres, e não credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Interessante que Jesus, ele usa as coisas do cotidiano da vida para que nós venhamos entender o propósito dele para a nossa vida. E Jesus falou a Nicodemos a respeito do nascimento. Ele usa o nascimento, que é algo natural, é algo de uma relação entre um homem e uma mulher, e que ambos geram um filho, e esse filho, depois de 9 meses, ele é nascido, e Nicodemos não entende. Jesus, ele fala, se ele não está entendendo as coisas que são do cotidiano diário, como vão entender as celestiais? Por isso, há muitas pessoas, o apóstolo Paulo fala disso, há muitas pessoas fracas de entendimento, muitas pessoas que não entendem o propósito de Deus e se envereda na vida da busca, em busca de algo para satisfazer o seu ego. E não busca as celestiais, que é mudança de comportamento, é vida com Deus, é estar buscando melhorar o seu viver com o próximo.
E as pessoas que buscam o Evangelho como uma opção para a sua vida, uma opção de bem-estar, de possuir coisas materiais, essas pessoas são pessoas fracas. São pessoas que não entendem nada o que é o Evangelho. Pessoas mal-humoradas, pessoas que não têm respeito para com o próximo, pessoas que buscam, primeiramente, as suas coisas e sempre deixa a de Deus para o segundo plano. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. 14. E Moisés, como se levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 18 diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no Filho unigênito de Deus. Quando Moisés estava no deserto, as pessoas estavam... Deus havia prometido uma cidade onde eles não precisariam estar sofrendo como sofria no Egito, levando chicotadas, pancada. Deus leva esse povo para o deserto, para uma terra. Mas o povo, na primeira oportunidade, reclamou. Reclamava do dia, da noite. Deus colocava sombra para que eles não se queimassem no sol. À noite, Deus o cobriam para que não sentisse frio. Deus dava água, comida, as roupas não envelheciam. Deus fazia de tudo, mas o povo murmurava. Então, Deus ficou muito triste com o povo, a ponto dele colocar serpentes para aquelas pessoas que murmurassem. Eles eram picados pela serpente e morriam por conta da murmuração, da insatisfação. Porque Deus até hoje, Ele faz de tudo para nos ajudar, para nos agradar. Lucas França. Para nos ajudar, para nos abraçar. E nós continuamos reclamando. E Deus, Ele envia a serpente, quando a pessoa murmurava, era picado por aquela serpente e morria. Mas Moisés, como um intercessor por aquele povo, clamou a Deus para que tenha misericórdia daquele povo. E Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente e levantasse a serpente no deserto, para quando aquele povo fosse picado, ele se ajoelhava diante da serpente de metal e era curado. Mas o povo começou a idolatrar essa serpente.
E Jesus, ele fala aqui que, assim como Moisés levantou a serpente para salvar aquele povo, assim ele seria levantado e foi levantado na cruz para nos salvar e para que nós viéssemos adorar a Ele. E através do sacrifício dele, nós íamos nascer de novo. E ele diz, como eu li no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 19, ele diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A gente vê que há facilidade de amar tudo aquilo que nos faz mal. Tudo aquilo que faz mal ao homem e que leva o homem a morrer nos seus deleitos, nos seus pecados, nas suas práticas. Essas coisas que satisfaz a vida humana afasta o homem de Deus. Afasta o ser humano de Deus. Por isso que Jesus, ele diz para Nicodemos que a condenação é esta, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O homem Jefferson Moreno, Deus continue abençoando sua família. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Então, meus amados, meus amigos, meus irmãos, as obras da carne são más. Porque ela, cada vez que nós praticamos, nós queremos praticar mais. Quanto mais nós fazemos as coisas erradas, mais queremos fazer. E isso nos leva a um lugar onde a perdição, o pecado, governa o homem. O 20 diz assim, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E o 21, para fechar, diz assim, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que tuas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então quem ama as trevas não vai para a luz, porque sabe que as suas obras são reprovadas diante de Deus. Quantas pessoas estão sendo reprovadas? Mas há oportunidade, meu irmão, meu amigo, há oportunidade para voltarmos, para mudarmos as nossas obras de más para boas, de trevas para luz, de pecado para prática
do bem. Tudo isso pode ser mudado, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Deus, Ele quer mudar a sua vida. Por isso que em Romanos 8, versículo 7, está escrito assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus, Ele te ama. Deus dos Santos de Jesus, Deus te abençoe. Então esta palavra, meu irmão, é uma palavra viva, porque ela vem de Deus. É uma palavra que gera mudança. André Santos, Deus te abençoe. É uma palavra que gera no homem mudança de vida. Por isso que em 1 Coríntios 13, versículo 1, está escrito assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como tino que tine. E Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Às vezes eu fico pensando, meus olhos começam a chorar. Deus abençoe.